A guerra em Brasília. Que é isso, pastor? Nós estamos em guerra e é a partir de Brasília. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. O que eu estou falando aqui com vocês? Aproveitar aqui e dar uma ajeitadinha na câmera aqui. Estou falando com vocês, gente, a realidade que muitos não querem entender. A nossa luta não é contra carne nem sangue, vocês já sabem disso, eu também. Mas precisamos entender que hoje, tudo que ocorre no Brasil vem decorrente de uma batalha espiritual, de uma guerra, não é batalha. Batalha espiritual passamos em São Paulo, passamos Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos falando de guerra. Guerra, o conceito é uma amplitude muito maior. É uma amplitude que vai acima de uma batalha. Todos nós temos batalhas espirituais, tá? Mas a guerra é um conceito muito maior. E por que buscamos a questão de Brasília? Porque Brasília passou a ser o ponto inicial. E nós vamos entender isso rapidamente. Eu quero, com vocês, de hoje até sexta-feira, vamos tratar de batalha espiritual no Brasil. Tá bom? Vocês concordam com isso? De hoje até sexta-feira a gente vai falar de batalha espiritual no Brasil para que você entenda onde nós estamos. Vamos orar pelo governo, vamos orar contra todos esses movimentos, vamos orar com tudo que está acontecendo no Brasil. Tá, mas você tem que entender onde a gente está bombardeando. A intercessão, onde a gente vai bombardear. Né? Na escola de guerra falamos sobre intercessão profética, então é para vocês entenderem onde nós vamos parar com isso aqui. Então vamos lá, gente. O que é Brasília? Ela é uma cidade planejada, título que caracteriza poucos centros urbanos no Brasil: Palmas, Belo Horizonte, Goiânia, Londrina e Maringá. E no mundo: Washington, Filadélfia e Boston, nos Estados Unidos, Buenos Aires, na Argentina, Canberra, na Austrália, Alexandria, no Egito e Nova Delhi, na Índia. Todas essas cidades foram planejadas. Brasília é bem mais antiga simbolicamente. Em 1823, José Bonifácio de Andrade e Silva, né, nascido em 1763 e falecido em 1838, um dos articuladores da independência, propôs que a capital brasileira saísse do Rio de Janeiro e fosse para o interior, longe dos portos litorâneos. Quase 70 anos depois, foi instaurada uma comissão composta de médicos, geólogos, astrônomos, botânicos e outros especialistas para estudar a topografia e outras características da região do Planalto Central e apresentar o relatório ao governo sobre a ideia. Gente, desde o século XIX, desde do José Bonifácio, desde que a maçonaria se instaurou aqui, o planejamento de tirar Brasília, tirar a capital do Rio de Janeiro para um lugar no centro do país, mas não é qualquer lugar, era planejar forma, formato, meio. Então o que um astrônomo tem a ver com isso? O geólogo, tudo bem, mas astrônomo e outros especialistas. Se você olhar bem o desenho de Brasília, no primeiro momento, você vê, parece que é um avião, né? É o que dizem que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer queriam fazer uma cidade planejada parecendo um avião, mas vamos ver se isso é uma verdade, se isso é uma realidade mesmo. O que é isso? Olhando do ponto de vista arquitetônico, você diz, poxa, é legal, é verdade. Já fui em Brasília algumas vezes, já estive lá várias vezes a trabalho, e você olhando parece que é uma cidade muito bem planejada. Porém, quando a gente caminha mais à frente, o que você vê? Na verdade, uma cidade planejada, sim, mas uma cidade planejada nos moldes egípcios e não nos moldes arquitetônicos modernos de Lúcio Costa, que era francês e que também esteve envolvido em outras situações. Ele e Niemeyer eram os queridinhos da maçonaria no Brasil. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos uma capital mística. Nós temos uma capital do país totalmente planejada para ser totalmente para ser uma cidade preparada para o misticismo. Preste atenção aqui na pedra fundamental de Brasília. A pedra fundamental de Brasília é um obelisco construído como monumento arquitetônico para lançar a construção de Brasília, lá em Planaltina. O obelisco está localizado no Morro do Centenário, a 1.033 metros. Olha, 1.033, tá? 33 de altitude
e a 47 graus, ponto 39 de longitude, exatamente a 9 quilômetros de Planaltina, onde também se localiza a igreja de São Sebastião, que tem aproximadamente 200 anos. Contrastando com a ideia real da cidade mais velha do Distrito Federal, a cidade planaltina. Para comemorar o centenário da independência em 7 de setembro de para comemorar o centenário da independência em 7 de setembro de 1922, ao meio-dia, o presidente dos Estados Unidos do Brasil, Epitácio Pessoa, faz assentar a pedra fundamental da futura capital do país, a 10 quilômetros de Planaltina. Baseado no sonho de Dom Bosco, a pedra fundamental caracteriza o ponto central do Brasil, entre os paralelos 15 e 20 graus. O meu livro, A Armadura de Deus, que é um romance policial e espiritual, fala sobre isso, sobre o pentagrama invertido no Brasil. Quando eu tiver fechado o livro, prometo passar a vocês aí a leitura, e eu tenho certeza que vocês vão entender bem isso aqui. Sim, não, Brasília tem vários documentários, vários livros. É importante você ver aqui o quanto nós estamos dentro de um contexto extremamente místico, gente. Onde estamos vivenciando, sabe, o que nós temos hoje de conhecimento. Aí você tem o quê aqui? Os nossos arquitetos, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Esses caras estavam envolvidos nas décadas de 1950 até a morte deles em vários projetos arquitetônicos. Mas o que tem sobre a vida deles? Eles extremamente voltados a uma das lojas maçônicas, um dos viés maçônicos, né? Você tem a arquitetura e o símbolo da maçonaria, justamente o côncavo convexo, o masculino e o feminino, o sol e a lua, as trevas e a luz, a dualidade yin yang, né? E você tem o compasso e o esquadro. Então você está vendo aqui, na verdade, a simbologia de o projeto de Brasília. Sabe, esse projeto de Brasília, ele está tudo sobre nós. Não existiu. A pessoa falou que houve um concurso. É um concurso fake, gente. Não existiu concurso nenhum. Falaram que houve um concurso. Só que Lúcio Costa passou a ser Lúcio Costa nasceu na França. Tem as questões do Cristo Redentor que vieram do presente dos franceses, assim como a Estátua da Liberdade também foi presente dos franceses. Vamos lembrar que a França, bem como a Inglaterra, são fortes na maçonaria, são lugares que têm lojas maçônicas, tem muitas meu Deus, deu branco agora, muitas ordens místicas vindo de lá, né? Se você pensar na Revolução Francesa, se você pensar em uma série de coisas, você vai ver que sim, renascentismo, iluminismo nasce justamente na questão da Itália, da França, depois Inglaterra. Então você vai compreender que esse humanismo, toda essa parte satânica, adâmica, e aí você vai ver que o envolvimento também não é só com eles, né? Vocês também têm aqui nós temos aqui também o Niemeyer, o Lúcio Costa e o Juscelino, que também era maçom, alto maçom, fazendo o projeto de Brasília. É interessante que você vai ver uma coisa sobre Brasília, sabe? Sobre Brasília. É que Brasília foi feita, ela foi planejada para... É interessantíssimo. Brasília foi planejada para ter 660 mil habitantes. Mas há quem diga que Brasília foi planejada para ter 666 mil habitantes. E hoje, é claro, tem milhões, porque onde você concentra riqueza vai gerar um cinturão de pobreza. São mais de 20 cidades satélites e todas, na verdade, com todo respeito e carinho digo isso, mas é como o Rio de Janeiro, são cidades favelas, né? Você tem, na verdade, locais totalmente carentes de pessoas que vieram, seus avós que vieram trabalhar em Brasília, e infelizmente, como há nas grandes cidades, aquilo que foi planejado para ser uma cidade legal, bacana, passou a ser uma cidade. Só que a intenção, gente, não é fazer de Brasília uma cidade bacana, centro do poder, tem muito mais por trás disso aí.